No verso 5, nós lemos: E na sua fronte estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Veja só que tem um nome aí na fronte. Era costume, naquela época, as meretrizes, as prostitutas, pendurarem um sinal com seus nomes para que todos soubessem quem elas eram. E Deus usa aí uma linguagem aí humana para se fazer entender. A testa é a sede da razão e da consciência. Isso significa que a Igreja de Roma tem plena consciência do que a profecia diz a seu respeito. O texto também fala aí sobre mistério, a grande Babilônia. Ela trazia escrito este nome. Não a Babilônia literal, mas um lugar com um mistério em seu nome, algo que lembra a velha Babilônia. Os cultos misteriosos da antiga Babilônia, com seus deuses, suas vestimentas, seus templos e ritos, entraram na igreja e tomaram a forma de religião, como nós já estudamos anteriormente, destruindo o conhecimento do verdadeiro Deus na mente dos homens. Não era um mistério a Roma pagã perseguir cristãos, mas essa que se diz cristã, a Roma papal, perseguir cristãos, isso realmente é um mistério. A fé cristã, a princípio, foi se corrompendo até formar um novo tipo de religião, uma nova forma de religião, misturada com erros e com o paganismo. Ela é chamada mãe das prostituições, mãe das meretrizes, em outras traduções. O jeito infame dela se portar não é somente uma meretriz, mas ela é mãe de meretrizes, ela é criadora de meretrizes, que cuidou delas e treinou-as para todo tipo de lascívia, de concupiscência, de devassidão e de perversidade. Ela é mãe e incentivadora de todas as religiões falsas. No século VI, o protestantismo assumiu sua posição ao lado da Bíblia e da Bíblia somente. Foi esse princípio que causou a separação de Roma. Mas o protestantismo está abandonando novamente a Bíblia e os seus ensinamentos e se voltando para as tradições dessa igreja. Elas são filhas porque elas obedecem à mãe. E entre os ensinos errôneos dessa mãe meretriz, aceito por protestantes, está o tormento eterno para os perdidos, o batismo de crianças, a guarda do domingo, entre outros erros mais. Nos versos 6 e 7 lemos: E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Ao que o anjo me disse: Por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Veja aqui que cada detalhe da profecia compromete, denuncia essa igreja de Roma como anticristã. João viu que ela estava embriagada com o sangue dos mártires de Jesus Cristo. Ele contemplava essa igreja apóstata após séculos de perseguição. Ela bebeu o sangue de mártires de Jesus com tanta avidez que chegou a se intoxicar. Estima-se que durante a perseguição papal infligida aos albigenses, boêmios, os seguidores de Wycliffe e outros protestantes mais, e todos que foram perseguidos, foram contados em milhões. João diz maravilhar-se com o que vê, mas por que ele se maravilha? Seria a perseguição uma coisa estranha para o povo de Deus em seus dias? Claro que não, porque ele mesmo havia testemunhado a perseguição feroz do poder romano. Mas essa perseguição, que vinha da Roma pagã, era uma inimiga declarada de Cristo. Agora ele via cristãos, aqueles que se diziam cristãos, perseguindo cristãos. E o anjo pergunta a João o porquê de sua admiração e diz que vai lhe explicar o significado, como veremos no verso 8 a seguir. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão,
quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. Alguns estudiosos sustentam que se pode dizer que esse poder que era, que diz aí na profecia, é o poder papal que durante 1260 anos praticamente controlou o cenário político na Europa, coroando reis, excomungando até mesmo hereges da própria realeza. Mas ele recebeu uma ferida mortal nas guerras napoleônicas e até o próprio Papa foi prisioneiro em 1798. Por isso diz que esse poder era. A profecia aí também diz o poder que não é, de 1798 até 1929, desdobrou-se outro período de sua existência. Ela foi levada ao cativeiro e muitos escritores daquele tempo acreditavam que o papado nunca mais se levantaria. Mas a profecia diz: o poder que será. Em 1929, o Papa recebeu o reconhecimento como soberano governador e, em 1984, o presidente Ronald Reagan indicou William Wilson como embaixador na cidade do Vaticano. De 1929 até a vinda de Cristo, esse poder político-religioso crescerá. No entanto, há um princípio bíblico que é bastante claro. Jesus disse: digo-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Isso está registrado lá em João, no capítulo 14, verso 29. Alguns acontecimentos serão esclarecidos quando ocorrerem. A mulher da profecia representa o poder eclesiástico, a besta, poder político. Neste símbolo, nós encontramos aí uma completa união entre a igreja e o Estado, e todos os que não estão escritos no livro da vida se admirarão com o surgimento desse poder político-religioso descrito como a besta que era e que já não é, mas que virá. Era e já não é e que há de vir. É, na verdade, uma cópia do que é a definição que a Bíblia dá de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, nos versos 4 e 8, define Deus como aquele que é, que era e que há de vir. E também no capítulo 4, verso 8, como nós já estudamos. Portanto, é um poder que quer tomar o lugar de Deus. Dos versos 9 a 11, nós lemos: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei e é dos 7 e vai-se para a perdição. O texto aí diz: 5 caíram. Ao tempo em que essa profecia teve sua especial aplicação, 5 das 7 cabeças da besta já haviam caído. O que são essas 7 cabeças? Há 7 diferentes e distintos poderes introduzidos na Bíblia pelos símbolos proféticos, que são Babilônia, que é representado pelo leão, lá em Daniel 7:4, a Pérsia, que é representado pelo urso, no verso 5 de Daniel 7, a Grécia, que é representada pelo leopardo, no verso 6, a Roma pagã, que é a besta com 10 chifres, no verso 7, a Roma papal, que é representada pela besta com 7 cabeças, de Apocalipse 13, a república ou democracia, que é representada pela besta com 2 chifres, do verso 11, que é o civil e o religioso, e a última, grande confederação do mal, a besta escarlate, de Apocalipse 17, verso 3. Destes 7, 5 já caíram, que são a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma pagã e a Roma papal. O texto diz: um existe. Ao mesmo tempo em que o papado caiu, surgiu na América a democracia. Como já citamos anteriormente, os chifres que estão nas cabeças não têm coroas. Portanto, descreve um tempo quando a monarquia e a realeza estariam fora de moda.
Com o desaparecimento de reis, o estabelecimento de repúblicas tornou-se uma prática comum aos governos, e foi o que ocorreu em muitos países. O texto também diz: o outro ainda não chegou. A república ainda existe, mas o texto diz que um outro chegará. São 7 no total. Portanto, esse poder passará e outro ainda virá. O texto fala do oitavo. Das 7 cabeças, esse poder político-religioso que surgirá é chamado aqui de oitavo. Constitui a oitava cabeça e, como diz no texto, procede das 7. É impressionante como possa parecer essa profecia revela que esses grandes princípios de liberdade serão finalmente abandonados. E a que é agora uma América protestante vai se tornar realmente aliada de Roma. Na verdade, esta união já está acontecendo. Veja o que foi escrito pelo cardeal James Ryan, bispo católico romano de Omaha, sobre a indicação de Maron Taylor em 1940 como embaixador junto ao Vaticano. Com a eleição do Papa Pio XII, agora no passado, e a lembrança da aprovação quase universal que ela recebeu, ainda vívida na mente do público, o lugar do papado nos negócios mundiais parece situar-se em condição mais favorável agora do que em qualquer época de sua longa existência. Em poucos períodos da história, puderam os papas exercer uma maior influência. Um fenômeno interessante quando se recorda a baixa maré política a que chegou o papado em meados do último século, quando de todos os lados respeitáveis estadistas prediziam sua final e definitiva aniquilação dentro de poucos anos. Mas, desde Leão XIII a Pio XII, muita água correu sob a ponte da política internacional. Reinos que eram reinos nos dias de Pio IX não mais o são, e impérios que pareciam eternos então entraram em colapso. Este súbito ressurgimento do papado avança para um domínio de amplitude mundial. Esse novo poder que surgirá da união da Igreja com o Estado, apesar de grande, vai durar pouco tempo. O texto assim o diz. No verso seguinte, nós vamos ver quanto tempo vai durar esse poder.